Quantos estão felizes hoje? Deus é bom, né? Amém? Quantos lembram da palavra de domingo passado do pastor Fábio? Nós que estávamos no grupo do familiar, nós revisamos a palavra e nós lembramos, né? Ele falou sobre 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputou os pecados aos homens, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não imputou sobre nós os nossos pecados, amém? O Fábio foi falando sobre perdão, a maneira que, a dinâmica do perdão, a gente pôde meditar um pouco na palavra dos dois servos lá, que um foi perdoado alguns bilhões de reais, e o outro, mesmo ele sendo perdoado esse tanto, ele pegou o outro pelo pescoço lá e esganou o outro, falou: me pague, me pague, me pague. Quantas vezes nós somos assim, né? Nós entendemos que Deus nos perdoou de uma forma sobrenatural, era algo impossível, nós não poderíamos fazer nada para sermos salvos, nós estávamos separados de Deus, nós vivíamos sem Deus no mundo, nós não prestávamos, e mesmo assim Deus morreu, como a Beth falou, por nós, mesmo nós sendo pecadores, e nos reconciliou com Ele, e tem cuidado das nossas vidas, tem trabalhado as nossas vidas. Queridos, eu já falei uma vez aqui, eu vou repetir: se Deus não fizesse mais nada por nós, mais nada, Ele não te fizesse mais nada, e você passasse aí mais 30, 40 anos vivendo nessa terra de forma miserável, você teria todos os motivos para ser grato a Deus, porque Ele abriu um novo e vivo caminho e te trouxe salvação. Essa salvação era impossível para nós alcançarmos. E isso que o Fábio estava nos ensinando, o pastor Fábio. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perdoar as pessoas e viver a graça de Deus. Começamos a entender e exercer o ministério da reconciliação. Amém? Cara, quantos já tiveram sede? Sede assim, de uma forma... Jogou uma bola lá, estava cansado e te deu sede. Sabe quando você está com sede, você toma aquela água gostosa? É bom, né? E hoje uma irmã veio falar para mim que ela teve uma visão, e é interessante que bate com toda a palavra aqui que eu vou trazer hoje. Ela teve uma visão aqui que tinha um rio que corria aqui. E nesse rio corria o rio, e nesse rio havia um barco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam nesse barco, velejando esse barco, e havia muitos peixes. E uma voz falou para ela: se prepare para a pesca, para a colheita. Uma colheita sobrenatural vai acontecer sobre esse rio que corre nesse lugar. Imagine, você está com sede, você vai tomar uma água, né? Você começa a tomar água, só que isso não mata a sede. Você já tentou? Matar a sede com um copo? Isso não mata a sede. Abram comigo lá João. Depois eu limpo a sujeira. Abram lá comigo João 7, 37 ao 39. E eu continuo com sede. E esse copo não me matou a sede, mas me deram um copo. E eu continuo com sede. Abram lá comigo João 7, 37 ao 39. A palavra de Deus fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras,
rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, dizia ele, do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. A justiça de Deus não tinha se cumprido. Porque quando a justiça de Deus se cumpriu, Deus sobe aos céus e envia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Do juízo porque o príncipe desse mundo já foi julgado. E da justiça porque eu vou para o Pai. À medida que ele foi para o Pai, ele cumpriu a justiça e enviou o Espírito Santo sobre nós. E a justiça foi feita. Voltamos ao plano original. E quantas vezes, querido, as pessoas estão sedentas e com sede, e nós damos para elas o copo da religião. E nós falamos: venha para minha religião e mude minha religião, porque lá é mais animado. E nós começamos a falar dos benefícios da nossa religião, da música animada, da festa, das coisas que nós fazemos. Muitas vezes as pessoas estão sedentas ao nosso redor e nós começamos a falar de doutrinas. E nós queremos que elas mudem o seu aspecto exterior. E nós achamos que elas não se enquadram à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de viver, porque elas não se enquadram ao nosso copo. E nós apresentamos o copo para as pessoas e nós entregamos o copo. Só que elas estão sedentas de quê? De Jesus. Elas clamam e têm sede de Jesus. Elas não estão querendo mudar de religião. Elas não estão querendo uma festa legal. Elas estão querendo Jesus e elas têm sede de Jesus. O que queremos dar para as pessoas? Jesus ou uma igreja legal? Ou uma doutrina? O layout do culto, a maneira do culto, as luzes, a iluminação, são simplesmente o copo. Quando nós pensamos em pôr luzes, diminuir luz, arrumar, deixar o prédio bonito, o prédio é o copo. É o copo, ele não vai matar a sede das pessoas. Um lugar bonito não vai matar a sede das pessoas. Ah, então isso é dispensável? Não, não é dispensável. Você facilita para você tomar água o copo, melhor do que tomar na mão. Ele vai facilitar. Mas o que as pessoas precisam é de Jesus. Elas estão sedentas por Jesus, elas querem Jesus. E muitas vezes nós não evangelizamos, nós não falamos, porque nós esperamos que elas mudem os seus aspectos. E nós temos que oferecer para essas pessoas que estão lá fora Jesus. Porque quando o rio começar a fluir, elas começarem a beber desse rio, elas vão começar a mudar de vida. Porque elas vão entender que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. O entretenimento é o copo. As estratégias. Uma vez eu falando sobre isso, eles falaram para mim assim: você fala isso porque você é frustrado com os 12. Não, eu não sou frustrado. Eu entendi algo. As estratégias são simplesmente o copo que facilitam eu levar a água que é Jesus para as pessoas. Só que minha fé não está, ou minha esperança não está mais baseada em uma estratégia. Está baseada em Jesus. E quando nós começarmos a entender isso, as coisas vão começar a andar. E as coisas vão começar a se tornar leves, porque nós vamos entender que as pessoas estão sedentas por Jesus. Aquela pessoa que você acha que ela é feliz, deixa eu te falar uma coisa, você pode entregar uma palavra profética para ela. Ela não é feliz. A pessoa que não tem Jesus, ela não é feliz. Ela está se auto-enganando. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Se nós entendermos isso, nós vamos falar daquele que trouxe transformação para as nossas vidas e nos encheu de paz. Nós vamos começar a falar de Jesus. E nós não vamos querer apresentar outra coisa a não ser Jesus para as pessoas. Só que nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos entender. Quantos estão me entendendo? Não acha aqui que eu sou um rebelde ou que eu não gosto de estratégias. Eu amo o grupo familiar. Eu amo. Vivo, trabalho para isso. Mas é uma estratégia.
É o copo que vai facilitar levar água para as pessoas. Mas as pessoas por si só, elas estão sedentas por Jesus. Para quem está anotando, o nome dessa ministração aqui é Perdoados para Evangelizar. Entendendo o perdão para evangelizar. O exemplo do copo é o ponto 1. Para quem está anotando, anota aí, ponto 2. Eu e você somos o copo. Eu e você somos o copo. Vamos lá comigo em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 4, do 5 ao 7. Agora eu tomei água. 2 Coríntios 4, do 5 ao 7, a palavra de Deus diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual que é o tesouro que tem depositado dentro de nós? O conhecimento da glória de Deus. Deus tem esse conhecimento dessa glória depositado em vasos de barro, que somos eu e você. E esse conhecimento é iluminado através do Espírito Santo em nossas vidas. O que as pessoas precisam não é das nossas boas ideias, não é das nossas achismos, não é do nosso conhecimento intelectual, não é da nossa capacidade em performance. As pessoas não precisam disso, porque nós somos vasos de barro que contém a excelência do conhecimento da glória de Deus. Em nós contém o que mata a sede das pessoas. Só que nós só somos os vasos, nós só somos os copos. Se nós tentarmos trazer mudança para as pessoas através do nosso intelecto, da nossa performance, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós vamos nos frustrar e nós não vamos trazer vida para as pessoas. Por quê? Porque nós somos simplesmente vasos, nós somos o copo. Por isso que muitas vezes nós tentamos ir pela nossa capacidade e não conseguimos. Eu estava falando para Kenny que esse é algo que eu faço. Quando a gente ia evangelizar lá no Largo da Ordem, em Curitiba, e lá tem muitos intelectuais, muitos historiadores, muitas pessoas, muitos filósofos que circulam naquele lugar, e muitos desviados. E às vezes a gente ia conversar com as pessoas, e elas começavam a argumentar, e você falava, cara, o cara é muito inteligente. E ele começava a dar um nó em você. Você tentava falar de Jesus, daqui a pouco ele estava quase convencendo que o livro dos mortos dos egípcios é melhor que a Bíblia. Pela guerra intelectual. Sabe o que eu fazia? Eu apelava. Eu falava assim, posso orar por você? Porque se eu continuar aqui eu vou perder. O que eu fazia? Impunha as mãos sobre a pessoa, orava por ela. O rio de Deus fluía, o toque de Deus fluía, aquela pessoa estava chorando de repente. Porque o meu intelecto não é capaz de mudar ninguém. A minha inteligência não é capaz de mudar ninguém. Eu sou simplesmente um vaso. Agora, a partir do momento que o rio flui do meu interior e começa a tocar na vida das pessoas, eu começo a ver transformação. Uma vez falando com um cara que era ateu, e ele falando, me ganhou nos argumentos. Eu falei, meu irmão, deixa eu orar com você. Orei com esse ateu. No final ele falou assim, esse Deus que você serve um dia vai me convencer dessa verdade, porque eu não conheço ele. Eu falei, mas você não era ateu, agora você quer que Deus te convença? Antes você achava que não acreditava. Por quê? Toque de Deus. E não tinha como discutir com o cara era filósofo. Eu ia perder no campo das ideias. Só que existe algo a mais que as pessoas querem. Sabe o que elas querem? Jesus. A
Parece simples, mas a gente precisa entender. Quando nós estávamos conversando na escola de princípios sobre Jesus é o Senhor, parece algo simples. Algo simples, é capaz de a gente falar, eu já sei isso. Mas quando nós começamos a nos aprofundar, é algo que mexe com as nossas vidas, transforma as nossas vidas, muda as nossas vidas. Como que esse rio flui? Apocalipse 2:1 fala assim, 22:1. Olha que Apocalipse 22:1, só marque aqui, preste atenção no que eu falo. Quero ser um pouco sucinto, a gente já está avançado no horário. Apocalipse 22:1 fala assim: e mostrou-me o rio, puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio procedia da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Quando nós estabelecemos Jesus como Senhor, e nós falamos, Jesus, assume o trono da minha vida, Ele vem e assume o trono. O trono de Deus é dentro de nós. Quando Jesus é Senhor, o que acontece? Rios de água viva começam a fluir. Por quê? Porque eles fluem debaixo do trono. Eles fluem do trono. Só que se eu não estabeleço Jesus como Senhor, o rio não flui. Por isso que Jesus falou, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras. Não como eu acho, como eu penso, mas sim como diz as Escrituras. A partir do momento que eu tenho esse entendimento de quem é Jesus, rios de água viva, estabeleço o trono dele no meu interior, estabeleço, o rio começa a fluir, porque o rio flui do trono. E nós precisamos entender que Jesus é o Senhor. E a partir do momento que eu entendo que Jesus é o Senhor, essas águas fluem e começam a matar a sede das pessoas que estão ao meu redor. Sabia que dentro de você tem a resposta para as pessoas que você convive? Dentro de você. Não é do teu intelecto ou da tua capacidade de falar. É de dentro. É o fluir do Espírito Santo, é a resposta para as pessoas que convivem com você. Sabe por quê? Porque elas estão perdidas, sem Deus no mundo, a Bíblia fala. E elas precisam beber dessa água. E nós precisamos deixar que essa água corra, que essa água flua, mas nós precisamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. E como que eu faço para fazer isso? Leia a Bíblia contra você. Eu falei muito na escola de princípios isso, eu acho que eles até ficaram bravos comigo. Leia a Bíblia contra você, não contra os outros. Ou pensando na história dos outros. Pense em você e comece a ler a Bíblia contra você. A partir do momento que você começar a se confrontar com a palavra, você vai começar a entender que nós não sabemos muita coisa. E nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós conhecemos quem é Jesus. Quanto mais nós conhecemos quem é Jesus, como diz as Escrituras, mais esse rio vai fluir em nós. Mais pessoas vão ser transformadas, mais pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Mais pessoas vão se converter. Isso vai acontecer aqui, o rio vai fluir aqui, ó. A irmã teve a visão, eu creio, de dentro de você vai correr rios. Rios, 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 que vão matar a sede das pessoas. Você recebe isso? Você crê nisso? Ponto 3. Eu quase nunca falava por pontos, mas eu acho que fica mais fácil para a pessoa. Não lhes imputando os seus pecados. Não lhes imputando os seus pecados. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas. Boas novas do quê? O que é o Evangelho? Olha lá o que Romanos 1,16 fala. Romanos 1,16 fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é salvação. E a salvação é o perdão dos pecados. O que separou o homem de Deus? O pecado. O Evangelho é o quê?
É o perdão do pecado. Deus não imputou sobre o homem o pecado. O que é o evangelho? É o perdão dos pecados. É você chegar e proclamar para a pessoa: os seus pecados estão perdoados. Isso é água. Porque a pessoa está sedenta, ela está brigando com Deus, ela é inimiga de Deus, ela está vivendo uma vida desgraçada, longe da graça de Deus. Ela está vivendo uma vida em luta constante contra Deus e contra o diabo. E você chegar para ela e falar assim, ó: os teus pecados Jesus pagou, você não deve mais nada para ninguém. Isso é água. Só que muitas vezes nós chegamos com o copo e falamos: você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa se ajeitar nisso. Não, isso é copo. Se ela não estabelecer Jesus como Senhor, as obras dela não podem mudar, ela não tem força para isso. Ela não consegue mudar. Se ela não estabelecer Jesus como Senhor, se ela não beber da água que é Jesus, as ações dela não mudam. E nós muitas vezes batemos nas ações das pessoas. Nós batemos e massacramos nas atitudes delas. E Jesus quer fazer o quê? Ele quer dar água para elas. Fala: meu irmão, minha irmã, os teus pecados estão perdoados. Sabe a prostituta? Seus pecados estão perdoados. Ele não te vê assim. Muitos podem olhar para mim e falar assim: mas Deus, Jesus falou a prostituta, que nem você está falando aí: vai e não peques mais. Não foi isso que ele falou? Mas antes de ele falar isso, o que ele fez? Ele tocou nela. Venha. Aonde estão os que te acusam? Ninguém te acusou, nem eu mesmo imputo pecado sobre você. Vá e não peques mais. Mas primeiro Jesus tocou ela. Primeiro ela experimentou de Jesus para poder não pecar mais. E nós queremos que as pessoas parem de pecar sem elas experimentarem da água. Sem elas experimentarem de Jesus. Jesus falou mesmo para elas: não peques mais, mas antes ele toca nela. Fala: vem cá. Você está vendo aqueles que te acusavam? Para onde que eles foram? Não tem ninguém aqui? Nem eu mesmo te acuso. Vai e não peques mais. Ela experimentou da graça. Ela bebeu da graça de Deus, seguiu a Jesus e não pecou mais. Viveu uma vida entregue a Jesus, mas primeiro ela experimentou de Jesus. Jesus não pegou e deu o copo para ela. Falou: tenta tomar e mata a tua sede com esse copo. Ele deu vida para ela. Deu água. O que nós temos levado para as pessoas? Quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos as ações e as atitudes erradas delas, ou nós olhamos uma pessoa sedenta por Deus? Sabe por que as pessoas são daquele jeito que elas são? Porque elas estão sedentas e carentes de Deus. A pessoa é grossa, estúpida, arrogante, porque ela está carente e sedenta de Deus. É uma terra seca. Terra seca. Só tem sequidão dentro dela, só tem dor, só tem agonia. Ela pode até aparentar ser feliz, mas ela não é. E o que elas precisam? De uma religião nova? Elas precisam de uma igreja legal? Elas precisam de água. E essa água flui de dentro de você, do teu interior. Flui de você. Você é a resposta de Deus para as pessoas. Você é a resposta de Deus para as pessoas. O que nós temos levado para as pessoas que estão ao nosso redor? O que nós temos levado? Como que Deus agiu conosco? Como que foi tua conversão? Quero que você lembre. Como que foi tua conversão? Foi em cima de uma acusação ou foi em cima de amor? Quando Deus te tocou, que você olhou nos olhos de Jesus, que você se apaixonou por Ele. Você se apaixonou por Ele porque Ele te acusou ou porque Ele te amou? Cara, eu não tinha nada, cara. Eu não merecia nada. Eu não merecia estar aqui falando para vocês. Mas Ele me amou. Ele pegou um cara nada a ver, cara. Grosso, que não conversava com seus familiares. Tratava todo mundo mal. E Ele me amou. Simplesmente Ele me amou. E eu pude experimentar da água
E essa água foi transformando o meu interior. Nós somos chamados sim para as boas obras, mas antes nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Romanos 8:18, eu gosto desse texto e eu vivo falando ele. Todo mundo sabe de cor, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança que também a mesma será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação lá fora geme, mas ela geme por quê? Por uma igreja legal? Não, por Jesus. Ah, você é contra a igreja legal? Não, não sou contra, são ferramentas, o copo é válido, ele leva, mas o fundamento é a água, é Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento. Que nós fazemos as coisas por Jesus, para que Jesus toque as pessoas. Sabe por que nós fazemos grupo familiar? Para que Jesus toque nas pessoas. É o copo que leva a água. Mas não é a nossa esperança. Não é a nossa esperança. As outras estratégias não são a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus. A nossa viva esperança é Jesus. O crescimento da igreja, por quê? Porque as pessoas estão bebendo de Jesus. Não é uma estratégia. É porque elas estão bebendo de Jesus. E a partir do momento que elas começam a beber de Jesus, elas começam a entender. E rios de água viva começam a fluir. E as pessoas são tocadas, as famílias são tocadas. O rio flui, como a minha irmã teve a visão aqui, ó, porque nós nos reunimos e as coisas começam a acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. Por quê? Porque nós estabelecemos Jesus como Senhor dessa casa. E quando Jesus se torna Senhor, o rio flui. As coisas acontecem. Mas não por uma estratégia humana, é porque Jesus está em nosso meio. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Você consegue escutar o clamor das pessoas? Existe uma grande sede, mas não pelo copo, pela água. Ministério de música, os instrumentos, eles são o quê? Eles são o copo que a água vem. Por quê? Porque Deus resiste a uma boa música. Deus resiste a uma boa palavra, bem falada, bem articulada. Deus resiste. Mas Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Veja como flui aqui, ó. O louvor, os meninos estão cantando. Flui, por quê? Porque são pessoas de coração quebrantado. Não são firmados nos seus talentos. São pessoas de coração quebrantado. Nós conhecemos a vida deles. Nós vemos e a água flui. Você bebeu dessa água hoje? Você bebeu? Bebeu por quê? Porque eles são quebrantados. Deus resiste a todas as coisas, mas menos a um coração quebrantado e contrito. Quando nós nos quebrantamos, nós começamos a entender, o rio começa a fluir. É Ele que faz. É Ele que faz, aí não há sobra. Quero ler um texto com vocês. Quero que vocês se coloquem em pé. Quero chamar os meninos aqui já. Quando nós entendemos isso, quantos entenderam? Eu quero ser bem sucinto, a Kellen até me alertou, seja breve. Porque eu lancei muita informação, seja breve. Quantos entenderam isso? Você entendeu? Você entendeu que você foi perdoado? Tem algo para que você possa passar para as pessoas? Tem algo dentro de você que possa passar para as pessoas? Tem ou não tem? Você consegue entender porque perdoados para evangelizar. Nós fomos perdoados, queridos. Não há ninguém como Jesus, nós fomos perdoados. Qual que é o nosso papel agora? Levar desse rio, dessa água para as pessoas. Você consegue me entender? Qual que é teu papel?
pegar esse convite que é o copo, entregar na mão de uma pessoa e deixar o rio tocar ela. Porque o rio vai tocar. A água de Deus, aquilo que flui de dentro de você, vai tocar as pessoas. Se realmente desejamos a Deus, faremos as coisas que Ele tem interesse. E evangelização é uma dessas coisas. O coração de Deus bate por almas, por vidas. Sempre quando nós chegamos perto de Deus, nós começamos a entender o coração dEle. E sabe de uma coisa? O mais importante não é quando você abre o teu coração para Deus, você sabia? O importante é quando Deus começa a abrir o coração dEle para você. E Ele começa a falar para você a importância que as pessoas ao teu redor têm. Sabe aquela pessoa que às vezes é até difícil de você conviver? Deus começa a falar a importância dela para você. E aquilo vai te envolvendo, vai mexendo com você. E de repente o rio flui e toca essa pessoa. Por quê? Porque você se rendeu. Se não passarmos adiante isso, creio que muito sangue verteu no Calvário à toa. Se nós não deixarmos esse rio fluir, se nós não começarmos a tocar as pessoas, entendo eu que muito sangue foi derramado à toa. Porque o sangue foi derramado pela minha vida e pelas pessoas que estão lá fora. Nós precisamos entender. Feche seus olhos, eu quero ler um texto com vocês. Olha o que Efésios 2 fala. Feche seus olhos, deixa o texto falar com você. E Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nos vossos transgressões e pecados, nos quais antes, no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, só um minuto. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie. Venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, que vivamos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentis, por natureza, chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisos, feitos no corpo por mãos humanas. Estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Quem que você era, querido?
antes do amor de Deus te tocar. Quando nós falamos de evangelização, muitas vezes nós continuamos imputando pecados sobre as pessoas. Nós continuamos olhando para as pessoas nas suas falhas, nas suas fraquezas, naquilo que elas erram. Mas Deus, que foi riquíssimo em misericórdia, Ele não imputou pecado a ninguém. Nós não devemos imputar pecados sobre as pessoas. Nós devemos o quê? Oferecer água. Água. Aquele que tem sede, venha e beba. E sabe quem que é que tem sede? Todos. Porque eles vivem uma vida miserável, longe de Deus, eles são inimigos de Deus. E a ira de Deus é sobre a vida deles. Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que mudar algo dentro de nós. Isso tem que encher a gente de compaixão, acima do julgamento humano. Não importa o que as pessoas façam, elas precisam de Jesus. Aquela pessoa que você acha que não presta, ela precisa de Jesus, porque eu e você também não prestávamos. Algo pode te escandalizar, talvez, por um bom motivo. Se aquela prostituta soubesse o que você sabe, ela seria melhor do que você, em muitas coisas, moralmente falando. Talvez, se ela soubesse, ou as pessoas que você acaba julgando soubessem aquilo que você sabe, eles poderiam estar muito à frente da gente. E nós precisamos ter essa consciência. E se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Agora nós podemos também nos alegrar, porque Ele nos salvou. Ele nos deu vida. Quando nós temos esse entendimento, o julgamento acaba. O falar mal acaba. Porque eu não me ponho acima das pessoas, eu me ponho embaixo. Muitas vezes a igreja está querendo provar para o mundo que ela é alegre e feliz, melhor do que o mundo, sendo que nós devemos estar lavando os pés do mundo. Nós não precisamos provar nada para ninguém, querido. Nós precisamos servir o mundo. Você não precisa provar que você é um crente descolado, que tua roupa é legal, que teu cabelo é bonito, que você é crente, mas você é estiloso. Você não precisa fazer isso. Você precisa servir as pessoas. E nós vivemos brigando por quê? Porque nós queremos ser estilosos. Nós queremos falar que nós somos crentes legais. Para que isso? Não é necessário. Nós precisamos olhar aquelas pessoas como superiores a nós, lavarmos os pés e darmos daquilo que nós recebemos de graça. Receba. Há esperança para você.